Jesus vence a morte. É a penúltima aula da lição do primeiro trimestre de 2022. Estamos chegando ao final desse trimestre. E aí, como está a sua expectativa para esse final de trimestre? Vai ter provão, vai ter um vestibular? O que você vai fazer? Fala pra gente aqui nos comentários, compartilhe com a gente as suas ideias, a sua criatividade. Isso pode ajudar outros professores também. Eu sou o professor Denis Pereira e temos um encontro marcado aqui todas as semanas com os professores das classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes para prepararmos a próxima aula destas classes. E é um prazer ter você por aqui. Atuo com a EBD há mais de 20 anos e estamos rumo aqui aos 30k. Nos ajude. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, curta o vídeo, deixe o seu comentário. Ele aparece por aqui ao longo da nossa videoaula e é muito importante para nós. É uma forma de você patrocinar o nosso conteúdo. Compartilhe com outros professores, professores de outras igrejas, de outras classes. É muito importante você nos ajudar com isso a alcançar mais pessoas. Pegue Bíblia, caneta, bloco de notas e a sua revista e vamos juntos preparar a lição 12, classe de jovens da Escola Dominical. Muito bem, Jesus vence a morte. O texto principal está em João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. Atenção aos avisos. Aqui na descrição do vídeo tem um link, acesse o meu site. Nesse link tem diversas pastas. Você acessa o meu Instagram, siga-nos no Instagram, @DenisPereiraOficial. Você também acessa o nosso WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, onde semanalmente juntos preparamos a próxima aula. Temos também o meu WhatsApp que você pode acessar e, enfim, nos convidar. Será um prazer atender os irmãos, palestras, pregações, treinamentos. Aliás, falando em treinamento, responde aqui para nós nos comentários. Você recebeu algum tipo de treinamento específico para professor de escola dominical? Responde para nós aqui nos comentários. E uma segunda pergunta, responde aí também. Qual a função do superintendente da escola dominical, tá certo? E fique atento que o link da dinâmica vou deixar aqui na descrição e o link para baixar o conteúdo em PDF eu vou deixar aqui também na descrição. Muito bem, nós vamos falar então hoje sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Fique atento, eu apareço, desapareço, vem slide, sai slide e fale para nós o que você está achando dessa nossa didática de ensino por aqui. Tópico 1, a conclusão do ministério de Jesus na terra. E aí ele vai falar aqui do lava-pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrada nos outros 3 evangelhos. Então, por exemplo, esta ação aqui do lava-pés não é demonstrada, não é noticiada por nenhum dos outros escritores. O evangelho sempre é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não represente a instituição de uma prática, ok? Então, isso aqui Jesus estava dando um exemplo. Eu disse isso esses dias em um grupo de pregadores. Se nós não procurarmos saber o que significava naquela cultura, aquelas atitudes, nós vamos interpretar de forma errada. É por isso que tem gente que faz lava-pés na sua igreja. Não tem nada a ver com a nossa cultura. O que tem ali é uma lição que Jesus está dando a todos nós. Não sobre lava-pés, mas sobre humildade e sobre serviço. O discipulado de Jesus, ele é prático, não é apenas teórico. Eu gosto muito de Atos 1:1. Paulo escreve assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus fazia ensinando e ensinava fazendo. O discipulado de Cristo, ele é diferente dos homens. No discipulado de Cristo, grande é quem
serve. Olha o que Jesus falou para a mãe dos filhos, né, para a esposa de Zebedeu. Olha o que Jesus falou quando ela pediu para o Senhor se era possível deixar que os seus filhos se assentassem à direita de Cristo no seu reino. Jesus respondeu para ela assim, Mateus 20 e o 26. Mas não será assim entre vós. Quem dentre vós desejar ser grande, seja o vosso servidor. No versículo 28, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no reino de Cristo, anote aí nos comentários, por favor. No reino de Cristo, grande é aquele que serve. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 2 e 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade, tendo o mesmo amor, ou melhor, com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Então essa que é a tônica aí do ministério de Jesus. As últimas instruções que ele passa aqui para os seus discípulos, não é? Depois de predizer a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos, fala abertamente de sua partida e fala abertamente sobre o Espírito Santo, estabelece ali a doutrina sobre o Espírito Santo. Eu não estou lendo a revista, só estou pontuando algumas coisas, tá certo? Então, ele fala sobre o Espírito Santo. Primeiro, vemos alguém movido por um propósito maior que a sua vida. Depois, por esta causa, por este propósito, sabendo de sua partida e de quanto isso custará, ainda se preocupa em não nos deixar sozinhos. Isso fala da humanidade de Jesus. Então ele diz, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador. E ele vai dar aí as características do Espírito Santo. Ele vai nos mostrar o papel do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz. Então, essa última conversa que Jesus tem com os apóstolos, que ele tem com os discípulos, é de fato uma conversa muito poderosa. E aí ele vai mostrar para nós o papel do Espírito Santo, não é verdade? Então, ele vai mostrar para nós aí algumas atitudes, ações do Espírito Santo. Ele começa dizendo que o Espírito Santo vem para habitar, ele vem para morar. Eu falei na lição dos juvenis que falou sobre o templo de Zorobabel, e Ageu profetiza que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Muitas pessoas interpretam isso de uma maneira que não tem nada a ver, porque a glória da segunda casa não tem a ver com o templo, não tem a ver com luxo nem com ouro, porque esse templo não tem a ver com o que Cristo seria apresentado nesse templo, e tem a ver também com a gente, porque agora nós somos de fato templo do Espírito Santo. Templo nenhum, nem mesmo que Salomão construiu com todo luxo e ouro, foi habitação do Espírito de Deus, da presença de Deus, mas nós somos. Então, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo não apenas para estar, mas para habitar, para morar em nós. O Espírito Santo também é aquele que convence, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Convencer as pessoas dos seus pecados é obra do Espírito Santo. Tudo que podemos fazer é pregar a palavra de Deus. O convencimento é o Espírito Santo. Por isso que quando a pessoa ela muda algum comportamento por alguma imposição humana, na primeira oportunidade ela volta àquele comportamento e geralmente é numa intensidade muito maior. Anote isso aí, presta atenção. Quando alguém muda um comportamento por imposição humana, na primeira oportunidade ela volta a este comportamento com maior intensidade. Mas quando alguém é convencido pelo Espírito Santo, a libertação é total, plena e permanente, nunca mais volta. O Espírito Santo também é aquele que nos ensina. João 14, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Ele testifica de Cristo, João 15, 26, mas quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, não é?
ele também glorifica. Ele glorifica quem? Ele glorifica Cristo. Então, quer saber se uma manifestação de fato é do Espírito Santo? É quando ela glorifica Cristo. Quando o homem não está no centro. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. João 16,14. E ele também guia. Leia com muito carinho. Eu amo Romanos 8, 5 ao 14. É muito lindo esse texto e mostra que é o Espírito Santo que nos guia. E se ele nos guia, a carne não nos domina mais, porque agora nós não estamos sendo dominados pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo. E isso que nos diferencia como filhos de Deus. Muito bem, e aí o que estão achando dessa didática, desse formato? Fala pra gente e fique atento. Eu vou postar um vídeo mostrando conversas que temos com professores no WhatsApp, muito interessantes. Fique atento e se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, irmão, dá like no vídeo, deixe o seu comentário para ele aparecer aqui e aqui na descrição dos vídeos tem forma de você nos ajudar, de patrocinar o canal. Tem muita novidade vindo por aí, então nos ajude nessa produção de conteúdo. Tópico 2. Prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. Depois de tantas ameaças e investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Eu amo isso aqui. Estava chegando a hora, não estava chegando a hora de Jesus ser morto, como se isso não fosse da vontade dele. Não. Estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Ele estava seguro de que em tudo havia glorificado aquele que o enviara, consumando a obra que lhe dera a fazer. Aí ele vai falar aqui do Getsemane, que momentos antes dele ser preso, ele vai para o Getsemane. Mateus mostra que ele foi para lá para orar. E lá no Getsemane ele mostra sua profunda tristeza, angústia. Lucas registra que ele suou gotas de sangue e água que escorriam pelo chão, né? Tem um nome científico para esse acontecimento, não é? E aí ele vai preso e crucificado, tudo isso em cumprimento à sua palavra, conforme tudo que foi predito. E realmente aquelas pessoas rejeitaram completamente o Messias. É chegada a hora, então quem sabe o seu propósito? Não teme a hora, mas a aguarda com expectativa. A oração sacerdotal é uma bela demonstração de amor e cuidado com seus discípulos e com todos nós, a sua igreja. Ele ora aqui em João 17, ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aqui, João capítulo 17, 15. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, olha o 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Então Jesus sabia o seu propósito e por isso ele orou ali pelos seus discípulos e orou por todos nós. Lá no Getsemane, anote isso, a humanidade de Cristo fica completamente exposta. Lá no Getsemane, eu amo a Bíblia exatamente porque ela mostra essa humanidade dos nossos heróis e do próprio Cristo. Então ela mostra no Getsemane, ela mostra Jesus exatamente como ele se sentia, não esconde isso o texto. Então ela apresenta Jesus cansado, angustiado, aflito, triste, mas ao mesmo tempo determinado a cumprir a vontade do Pai. Isso é interessante. Olha o que Hebreus capítulo 4 e versículo 15 diz aqui: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, testado, provado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, cheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então, Jesus Cristo, ele
se tornou um de nós, literalmente, em todos os aspectos. E o sumo sacerdote, ele é um intercessor diante de Deus pelos pecados dos homens. Então, percebe o quanto que isso nos aproxima, essa humanidade de Jesus? Isso é extraordinário. Então, lá no Getsemane, ele revelou toda essa humanidade. Agora, todo o contexto da prisão, como eu já disse, todo o contexto da prisão, castigo, sofrimento, crucificação, a morte de Cristo, serviu para que ele se entregasse, não aos homens, mas a Deus. Guarde isso. Ele não foi morto. Você tem que escrever isso aí nos comentários. Escreve aí nos comentários para nós. Cada vez que você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e divulga para mais pessoas. Então, faz esse favor para a gente. Escreve aí nos comentários. Ele não foi morto. Ele deu a sua vida por nós. Em João 10:18 ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Por isso que, mesmo sabendo tudo que ele enfrentaria, ele manteve-se firme e fiel ao propósito de sua vida aqui na terra, por amor à nossa alma. Tópico 3. Ele venceu a morte. Isso só pode ser dito dele, só pode ser dito de Jesus. Jesus é fundador do cristianismo? Ele veio fundar uma religião? Responde aqui para nós nos comentários. O curso da vitória. O ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de no terceiro dia ter ressurgido dentre os mortos. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega que começou com a sua decisão de submeter-se à encarnação. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 20, você vai perceber que essa decisão foi tomada na eternidade, ok? Ela não foi tomada minutos antes dele ser encarnado. Não. A decisão de tornar-se homem, de deixar a sua glória, de deixar de lado a sua divindade, foi tomada na eternidade. Jesus foi oferecido desde a eternidade. É por isso que João 3,16 não diz, porque Deus ama o mundo. Diz, porque Deus amou o mundo, porque esta decisão foi tomada lá na eternidade. Aquilo que ele sofreu no corpo físico há 2000 anos atrás, ele já experimentou lá na eternidade, ele já sabia tudo que ele passaria, ok? Claro que evidentemente não no sentimento humano da palavra que eu estou dizendo, mas enfim, e entender isso torna o sacrifício de Cristo muito mais intenso ainda do que foi. Quer dizer, não foi aquele período de alguns meses que ele sofreu, quando ele começou a ser perseguido ali, no metade do seu ministério e tal. Não, desde a eternidade ele já sabia o tamanho do sofrimento que ele enfrentaria. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, isso é muito importante, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, responde as nossas perguntas. Qual a função do superintendente da escola dominical? E se você recebeu algum tipo de treinamento específico para a escola dominical, fala pra gente. Estamos preparando um material muito legal aqui para apresentar aos irmãos. Na morte, matou a morte, e por sua morte nos trouxe vida. Como diz aquele louvor, porque ele vive, posso crer no amanhã. Leia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. Leia o capítulo todo. Leia o capítulo todo. Esse é um capítulo extraordinário. Olha o que diz aqui o versículo 13. Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então veja, sem ressurreição não tem nem mesmo a sustentação da nossa fé. A ressurreição é o que diferencia Cristo de todos aqueles que dizem que são líderes de alguma coisa, líderes de alguma religião, pseudo-salvadores da humanidade. Ninguém pode dizer isso do seu fundador, Ninguém pode. Só nós podemos dizer de Cristo. Agora, Cristo é fundador ou fundamento do cristianismo? Fala para mim aí nos comentários. Ele foi ressuscitado pelo Pai como um sacrifício perfeito,
a morte não poderia detê-lo. Por isso que Jesus é um sacrifício mais perfeito do que o que era oferecido. Porque, primeiro, que o sangue de animais nunca purificou o pecado. Segundo, que o animal era morto e morto. Agora, Cristo se ofereceu, e como ele se ofereceu sem pecado, levando sobre si mesmo os nossos pecados, então Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Veja, é por isso que no primeiro dia as mulheres encontraram ali o túmulo vazio, não tinha mais nada lá para elas procurar, porque não tem como, a morte não tem poder sobre Jesus. Aliás, ele já tinha dado a senha lá em João 11, quando ele disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que esse Jesus estava falando com alguns amigos e dizendo numa mesa: durante muito tempo a gente viu aquele teatrinho sobre a ressurreição de Jesus, que aí Jesus ressuscita e desce no inferno, e está acontecendo uma festa no inferno, e de repente Satanás vê uma luz brilhando, e quando ele vê que é Jesus, ele se ajoelha, e Jesus vai chegando, aí o pregador vai dando aqueles passos bem lentos, slow motion, né? Vai devagarinho, aí Jesus estende a mão e diz: é-me dado todo o poder dos céus e da terra, e aí pega a chave da morte, do inferno, das mãos do diabo. Irmão, primeiro que o diabo nunca foi dono de nada. Segundo, que eu não tenho respaldo bíblico e não acredito que tem festa no inferno, exatamente porque Jesus cumpriu tudo que prometeu a respeito de si mesmo e a palavra se cumpriu e o inimigo não é burro. Então, é por isso que eu acredito que ele tentou, e biblicamente temos respaldo para isso, até o último minuto, inclusive na cruz, usando a boca do ladrão que estava, sei lá, à esquerda de Jesus: desce da cruz, não sei o quê, os soldados, centurião, desce da cruz. Então ele fez de tudo para que Jesus desistisse da cruz, porque ele sabia que se Jesus não desiste, como não desistiu, a batata dele estava assando. Então não tem como ele fazer festa no inferno. Eu penso muito mais que foram as madrugadas mais silenciosas no inferno. As mais silenciosas no inferno. E quando Jesus chegou lá, não tinha festa coisa nenhuma. Tinha o inferno inteiro de joelhos, tá certo? Não teve aproximação nenhuma e acabou, irmão. Não tem esse negócio, não tem festinha, não. A gente tem que parar com esses teatros aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, na pregação de Pedro, em Atos 2, do 24 ao 36. Leia. Ó, sabe o que uma irmã está fazendo com os adolescentes dela? Ela pega a leitura diária e no dia anterior, por exemplo, hoje à noite. Hoje é quarta-feira. Ela pega hoje à noite, depois do culto, enfim, lá para as 9 horas, ela pega a leitura do outro dia e envia para os alunos. E aí eles têm o dia todo para ler, meditar e à noite enviar para ela o que eles acharam. Eu, inclusive, vou gravar um vídeo mostrando as mensagens lá dos alunos da irmã. Muito importante, é uma boa ideia para você fazer aí na sua sala também. Eu amo o 36 aqui de Atos 2. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por quê? Porque não tinha como ele ser seguro pela morte. Não tinha como. O 24 ele fala assim, ó: ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Cristo foi ressuscitado pelo Pai. E isso é uma grande alegria para nós. E qual que é o valor da ressurreição? Bom, é a razão da nossa esperança. Eu já li aqui. Se não tem ressurreição, não tem nada. Não tem esperança para quem morreu, não tem esperança para os vivos, não tem para ninguém. Além de apontar para um futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor em nosso presente, que é dar sentido e propósito à nossa vida, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal. Por isso que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Bora pegar nossa caneta soft aqui para fazer aqui a nossa anotação. Você faz anotação aí no seu conteúdo, no seu material?
Mas agora, Cristo é ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Não é? Então, a nossa esperança vem de Cristo, vem de sua ressurreição, vem de tudo aquilo que ele fez por nós, de tudo aquilo que ele fez em nosso lugar. Sem ressurreição não temos esperança, simples assim. Pela ressurreição de Cristo, e aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz, Cristo é fundamento ou fundador? Pela ressurreição de Cristo, temos não um fundador de uma religião, todos os fundadores de religião morreram. Nós temos o fundamento da nossa fé. Cristo não é fundador de uma religião, o cristianismo não é uma religião. Ser cristão é adotar um estilo de vida parecido com Cristo, afinal, cristão significa pequenos cristos ou cópias de Cristo. Eu acho que o termo melhor é até cópias de Cristo, porque essa ideia de pequenos cristos é uma ideia de como se fossem semideuses, né? Porque Cristo está falando da divindade dele. Então, são cópias de Cristo. Significa que por onde nós andamos, nós manifestamos no nosso comportamento, palavras, atitudes, ações, trato, enfim, tudo, nós mostramos o caráter de Cristo, não é? Então, Cristo não é fundador, não fundou religião, não é fundador, ele é fundamento da igreja, porque a igreja, desde o seu início, ela é gerada, ela é instituída e até hoje, até o arrebatamento, ela sempre será sustentada por Cristo, que está vivo. Morreu? Morreu, mas está vivo e vivo para todo sempre. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula para ajudar você, professor da Escola Dominical Classe de Jovens, a 12ª lição. Fique atento, essa semana tem muita coisa aparecendo por aí, lançamento de novas revistas. Por isso é importante você se inscrever, ativar as notificações, dar like no vídeo, deixar seu comentário. Um forte abraço, fiquem com Deus, ótima semana, ótima aula e até o nosso próximo encontro.